Olá, hoje a gente vai fazer uma live tirando todas as dúvidas que chegaram para mim através das caixinhas de pergunta. Como são muitas as dúvidas que eu estou recebendo, não dá para responder todo mundo durante o dia. Por isso, toda quinta-feira eu vou fazer aqui uma live às 8 horas da noite para responder todas as questões, todas as perguntas que surgirem sobre saúde mental. E já vamos começar com a primeira. A primeira pergunta que recebi foi: Síndrome do pânico tem cura? Essa é uma pergunta muito comum. A síndrome de pânico, para quem não sabe, é uma pessoa que começa a ter várias crises de pânico, que é aquela crise de ansiedade muito forte, onde que a pessoa tem, por exemplo, taquicardia, que é o coração acelerado, a respiração ela fica superficial, sente falta de ar, pode sentir tontura, pode sentir, por exemplo, suor, dá um aumento da temperatura do corpo e vários outros sintomas, como por exemplo uma diarreia aguda, uma constipação depois, ou muita vontade de urinar. São várias crises de ansiedade que em geral demoram aí até 10 minutos para atingir o pico dos sintomas e passam completamente os sintomas em torno aí de 40 minutos, 1 hora no máximo. E se isso tem cura, que foi a pergunta? Sim, a crise de pânico e a síndrome de pânico, ela tem cura, mas precisa do tratamento adequado, muitas vezes realizado com o uso de antidepressivos. Tem alguns antidepressivos específicos que melhoram a síndrome do pânico e também com tratamentos não farmacológicos, sem medicação, como, por exemplo, exercício físico, psicoterapia, principalmente do tipo terapia cognitivo-comportamental. Dependendo do tempo e da gravidade da síndrome do pânico, após um tratamento, em geral de 1 a 2 anos, a pessoa pode sim ficar curada. Outras pessoas vão necessitar de manter o tratamento de maneira contínua, de ficar sempre ou tomando a medicação ou realizando acompanhamento médico para o resto da vida. Então, depende de cada caso. Para uma parte das pessoas que sofrem de síndrome de pânico, sem dúvida, existe sim cura. Para outras, existe controle dos sintomas, mas não a cura. Vai necessitar manter o tratamento o resto da vida, né? A próxima pergunta que a gente tem é a seguinte: uma pessoa diagnosticada com borderline pode ser diagnosticada com bipolaridade? Sim, na verdade, não é incomum que as duas coisas estejam juntas. O transtorno bipolar, que é aquele transtorno de humor, onde que a pessoa tem uma fase depressiva e tem uma outra fase que a gente chama de maníaca, quando é no tipo 1, ou hipomania, quando é no tipo 2, pode ocorrer ao mesmo tempo que o transtorno de personalidade borderline. E muitas vezes as duas coisas podem ser confundidas, na verdade. Por quê? Porque muitos dos sintomas que ocorrem no transtorno de personalidade borderline podem ocorrer também durante uma fase de hipomania ou mania no transtorno bipolar. A impulsividade, a irritabilidade, a reatividade. Então, é comum de confundirem as duas situações, os dois diagnósticos. E pode demorar um pouco de tempo até o médico, o psiquiatra, conseguir diferenciar entre transtorno bipolar e transtorno de personalidade borderline. Porém, existem pessoas, como a vida é mais complicada do que os livros, existem pessoas, e não são poucos, que têm as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, tem bipolaridade e transtorno de personalidade borderline, tudo ao mesmo tempo. São casos desafiadores, são pessoas que precisam aí de um cuidado especial, multidisciplinar, não é só tomar remédio de forma alguma, precisa aí de acompanhamento em psicoterapia com um psicólogo, precisa da medicação visando alguns sintomas, né? Além de outras intervenções. Nesses casos, pode ser mais difícil de estabilizar o humor por conta de questões de personalidade. Mas o que ocorre na maioria das vezes, na verdade, é uma confusão entre os dois diagnósticos. É alguém com bipolaridade recebeu o diagnóstico borderline e alguém
com borderline recebeu o diagnóstico de bipolaridade, né? Uma próxima pergunta que fizeram é a seguinte: se uma pessoa com esquizofrenia pode receber outro tipo de diagnóstico junto, né? Esquizofrenia, para quem não sabe, é aquele transtorno onde que a pessoa pode ter alucinações do tipo auditivas ou visuais, né? Então começa a ouvir vozes, começa a ouvir barulhos, né? Pode ter delírios junto. O que é um delírio? Um delírio pode ser tipo persecutório, onde que a pessoa sente que os outros estão tramando algo contra ela, né? Ou de autorreferência, onde que sente que todo mundo está observando ela, está vigiando ela. Além disso, podem existir outros sintomas na esquizofrenia, como, por exemplo, sintomas que a gente diz de anedonia, onde que a pessoa pode ficar mais apática, uma pessoa com pouca motivação para fazer as coisas, né? Esses são sintomas negativos da esquizofrenia. Em geral, começa ali em torno dos 18 aos 20 anos de idade, né? E é um transtorno crônico ao longo da vida toda, que necessita tratamento contínuo ao longo da vida, né? E a pergunta é se pode haver outro diagnóstico junto. Sim, bastante, na verdade. Quais outros diagnósticos são muito comuns? Depressão. Grande parte das pessoas com esquizofrenia vão sofrer com algum episódio de depressão ao longo da vida. Inclusive, é muito comum que o quadro de esquizofrenia abra primeiro com uma depressão, para só depois começarem a aparecer os sintomas psicóticos, lá no início da vida adulta. Apesar de existirem esquizofrenias que se iniciam ainda quando criança. E esses casos tendem a ser mais graves do que os que se iniciam mais tarde na vida adulta, né? Outro diagnóstico comum junto com a esquizofrenia, além da depressão, é o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Acontece com frequência, né? E outra questão que infelizmente é real é que na esquizofrenia tem uma alta taxa de suicídio, ou seja, 10% das pessoas com diagnóstico de esquizofrenia vão se suicidar. Não é pouca coisa. Daí a gente vê a gravidade que é a esquizofrenia e a necessidade de tratar. Porque existe tratamento, existe melhora e com a medicação correta, e hoje temos várias medicações, a pessoa fica bem, com o controle dos sintomas completo, na maioria das vezes. A gente consegue um controle completo da sintomatologia, né? Inclusive, uma novidade, não sei se vocês já ficaram sabendo, mas foi lançado um tipo de medicação que se chama Invegatrinza, que é uma medicação de injeção que a pessoa precisa aplicar só uma vez a cada 3 meses. Infelizmente, não é uma medicação que é muito acessível economicamente ainda. Mas pensa bem, uma pessoa que antes mal tinha tratamento, hoje tem um tratamento que é 4 injeções durante um ano inteiro, uma injeção a cada 3 meses, né? Sendo que a grande novidade super interessante é a injeção que é a cada 6 meses, né? Então a gente tem o Invega que é mensal, todo mês, agora já foi lançado e disponível no Brasil a cada 3 meses, e já está em estudo aquela que é a cada 6 meses. A injeção, o que é algo fantástico se a gente for pensar, né? Uma doença que anteriormente, lá no início do século, do outro século, na verdade, por Kraepelin, né? Foi chamada aí de demência precoce, por quê? Porque não tinha remédio, as pessoas acabavam atingindo a demência numa idade muito cedo com a esquizofrenia. Hoje tem um tratamento que é uma injeção a cada 3 meses, daqui a pouco vai ter um tratamento que é 1 a cada 6 meses. Por que não sonhar com a injeção 1 a cada 1 ano, né? Então existem vários e vários tratamentos disponíveis para a esquizofrenia, é uma condição de pleno controle. Não tem cura, mas tem controle dos sintomas, com certeza, tá bom? É uma outra questão. Se a ansiedade pode aumentar a chance de vícios ou de dependência, com certeza. Isso é muito comum na prática, na verdade. Principalmente o uso de álcool. Porque a pessoa que não está tratando da ansiedade, ela sente aquela angústia, aquela ansiedade ruim. Lá no final do dia, o que ela vai fazer? Pode beber um álcool
para reduzir aquela ansiedade, reduzir aquela angústia. Porque o álcool ele vai no mesmo receptor, no mesmo lugar do cérebro que calmantes vão. Ele atinge o mesmo receptor. Ou seja, é quase como um autotratamento utilizando o álcool, só que é um grande tiro no pé. Por quê? Porque o álcool, ele até dá um relaxamento no momento que se toma, porém, ele vai levar a um efeito rebote, 1 a 2 dias depois. A pessoa vai estar mais irritada, o seu humor vai estar pior, a ansiedade vai estar pior. Para quem tem crise de pânico, o álcool é um problemão, porque ele dispara crises de pânico nesse efeito rebote. No momento que toma, pode até aliviar a ansiedade, mas ele cobra o seu preço 1 a 2 dias depois. Isso também acontece com pessoas que estão deprimidas, que vão buscar algum alívio no álcool e acaba novamente realizando esse tiro no pé. Por quê? Porque tem aquele alívio temporário e 1 a 2 dias depois vem o rebote no humor. A pessoa está bem pior, está afundada 1 a 2 dias depois, sem contar que não dorme bem, o que é outra armadilha que o álcool faz também. O álcool, quando se bebe, ele pode induzir ao sono, a pessoa é empurrada ao sono mais rápido. O problema é que é outra armadilha, ele abaixa a qualidade desse sono. Então a pessoa pode até dormir mais rápido, mas dorme pior. E no outro dia está mais cansada, mais irritada, com o humor mais para baixo, muito mais ansioso. Então muito cuidado com o álcool. E é extremamente comum de encontrarmos pessoas que desenvolvem dependência com álcool. A maconha é outra coisa, que pode ter o mesmo efeito, que melhora no início e depois dá o efeito rebote, causando dependência ao longo do tempo, extremamente comum. Mas a ansiedade não é a única condição que aumenta o risco de criar dependência a substâncias. O próprio TDAH, por exemplo, que é o déficit de atenção e hiperatividade, 60% das pessoas com TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, tem uso de substâncias, seja cocaína, seja maconha, seja álcool, cigarro e por aí vai, né? E é só ansiedade TDAH? Não é. Um fato interessante que se viu foi o quê? Estávamos conversando sobre esquizofrenia. As pessoas que têm o transtorno de esquizofrenia, as pessoas que têm o diagnóstico de esquizofrenia, 90% fumam. 90% é um número absurdo, muito além do que se encontra na sociedade em geral. Por que é um número tão absurdo? A teoria é de que ao fumar existe um certo alívio dos sintomas psicóticos de alucinação e de delírio. Por isso, tantas pessoas com esquizofrenia e com sintomas psicóticos acabam criando dependência à nicotina. O que me levantaram aqui é a seguinte: o que oferece melhor resposta? A venlafaxina ou o escitalopram? O Venlift ou o Lexapro, né? Primeiro, não existe antidepressivo que é melhor. Não existe isso, né? E a gente precisa parar de procurar um antidepressivo que é melhor. E principalmente parar de procurar um antidepressivo que é mais novo, que terminou de sair. O que existe é um antidepressivo que é melhor para você, para aquela pessoa. Porque as respostas entre as pessoas ao antidepressivo são muito diferentes. A mesma medicação que é uma maravilha para um, é péssima para o outro e tem muito efeito colateral. A mesma medicação que tem muito efeito colateral para um, para o outro ele nem sente e é uma maravilha. Por isso o tratamento tem que ser individualizado. Ah, então é na sorte? Não é na sorte. Existem algumas diretrizes que nos fazem escolher um ou outro antidepressivo, né? Por exemplo, se estamos falando de ansiedade generalizada, provavelmente vai ser escolhido aí o escitalopram, a venlafaxina, talvez a duloxetina, dentre outros. Porém, qual escolher vai depender da consulta médica e de vários detalhes. Por exemplo, se a pessoa tem uma pressão alta e que não está controlada, provavelmente eu não vou utilizar muito a venlafaxina ou duloxetina, que são medicações que poderiam alterar a pressão.
Se a pessoa tem um problema de ganho de peso, provavelmente eu não vou utilizar a mirtazapina, que pode dar mais ganho de peso, né? Então, são vários detalhes que precisam ser vistos caso a caso, junto com o médico. Por isso, essa pergunta não tem resposta, porque a resposta, na verdade, é depende. Depende de cada um, depende de o que estamos tratando, depende de várias situações, outras medicações que utiliza e que tem que ser visto caso a caso na consulta com o médico. Como é o processo, então, de parar nos antidepressivos? Primeiro, é importante saber se você pode parar com antidepressivo, né? A gente tem vários estudos demonstrando o quê? Quando alguém tem um transtorno de depressão recorrente, ou seja, eu já tive mais de 2 episódios depressivos na vida, recomenda-se não retirar o antidepressivo. Por quê? Porque quando eu retiro o antidepressivo, a chance de vir a ter novo episódio é muito alta, né? Então já fizeram esse estudo, já foi replicado com milhares de pessoas em vários países e a resposta é sempre a mesma. Se a pessoa tem mais de 2 episódios depressivos na vida, é melhor continuar com o antidepressivo para evitar um novo episódio depressivo, para evitar uma recaída da depressão. Então, o remédio, nesse caso, funcionaria como uma prevenção de novos episódios depressivos. Do mesmo jeito que uma pessoa com pressão alta não deixa o remédio, ele continua com o remédio. Mesmo a pressão estando boa, a pressão arterial estando boa, ele vai continuar com o remédio para prevenir que aquela pressão arterial fique ruim. Na diabetes é a mesma coisa. Mesmo a glicemia da pessoa com diabetes estando muito boa, ela continua com a medicação para manter a glicemia boa. No problema de tireoide e hipotireoidismo é a mesma coisa. Mesmo com o exame bom da tireoide, ela mantém a medicação para evitar que aquele exame fique ruim, que a tireoide dela se altere. Do mesmo jeito no caso de uma pessoa que já teve mais episódios de depressão, o indicado, não retire o antidepressivo. Não retire, porque ele vai te proteger. Outro mito que é importante de retirar é o quê? Antidepressivo não dá efeito colateral no longo prazo. Então eu posso, por exemplo, utilizar 10, 20 anos, que não vai ter um efeito colateral cumulativo que vai aparecer depois de muitos anos usando. Isso não existe, nunca foi provado isso em estudo nenhum. Então é seguro utilizar a medicação por vários anos. E aquelas pessoas que foi apenas um episódio de depressão, ou seja, ela nunca teve uma depressão, ela entrou em depressão, foi ao médico, foi indicado um antidepressivo, que é uma medicação controlada, tem que ser indicada e acompanhada pelo médico. Por quanto tempo que ela vai usar o remédio? Se foi só uma vez que ela teve depressão, ela vai usar em torno de 9 meses a 1 ano depois que está bem. E aí sim a gente tira o antidepressivo. Como que funciona isso? O antidepressivo funciona da seguinte forma. A primeira semana, em geral, é claro, né? Em geral, o antidepressivo funciona da seguinte forma. A primeira semana é para o corpo se adaptar. Então, pode haver alguns efeitos colaterais leves, alguma náusea, alguma tontura, mas que logo passam. É só o período de adaptação do corpo ao antidepressivo. O efeito positivo, o resultado positivo de melhora costuma acontecer com os antidepressivos em torno de 2 a 4 semanas. É claro que isso é igual entrar na academia. Desde o primeiro dia está fazendo efeito o que eu estou fazendo na academia, mas que eu vou ver o resultado positivo vai ser daqui a 1 mês, que eu vou enxergar esses resultados positivos. Então, é essa maneira que antidepressivos, em geral, funcionam. Primeira semana é de adaptação do corpo, 1 a 2 semanas, e em 2 a 4 semanas eu começo a ver uma melhora, um resultado positivo. Em 3 meses, a maioria das pessoas já está com excelente resultado. Eu começo a contar, a partir do momento que a pessoa está bem, cerca de 9 meses a 1 ano. Se é o primeiro episódio depressivo, eu estou autorizado a reduzir e retirar a medicação. E aí, na retirada da medicação, depende de qual antidepressivo eu estou falando. Existem 2 antidepressivos mais complicados de tirar, paroxetina e venlafaxina.
duloxetina e desvenlafaxina também são um pouco mais complicados. Por quê? Porque eles podem dar sintomas na retirada. Por isso eu preciso ser mais cuidadoso com eles, retirar devagarzinho esses antidepressivos, pouco a pouco. O médico vai orientar essa retirada devagar para não ter esses sintomas de retirada do antidepressivo. Venlafaxina e paroxetina costumam dar isso. Não é para todo mundo, mas para algumas pessoas costuma dar. Já alguns outros antidepressivos, como a fluoxetina, que é o Prozac, a retirada costuma ser bem tranquila. Por quê? Porque a meia-vida da fluoxetina é longa. Meia-vida é o tempo que ela demora para cair pela metade no seu sangue. Ela é até de 7 dias. Então, eu posso retirar a fluoxetina de um dia para o outro, dependendo da dose, né? É bem tranquilo de ser retirado. E outras precisam ser retiradas de maneira mais cuidadosa, quando que a eletroconvulsoterapia é tida como a melhor opção de tratamento. Para quem não sabe, a ECT, que é a eletroconvulsoterapia, é aquele tratamento onde que a pessoa vai anestesiada, sem sentir nada no hospital, receber um choque de uma duração em torno de 1 a 2 minutos. Anestesiada, não sente dor, já está dormindo, não tem nenhum tipo de trauma com isso, ao contrário do que mostram nos filmes. ECT, que é eletroconvulsoterapia, que é aquela terapia por choque, não é igual mostram no filme sempre. Tem um trabalho super interessante que fizeram, que revisaram todos os filmes, todos os livros onde aparecia esse tratamento de eletrochoque, alguns dizem eletroconvulsoterapia. E 95% dos filmes e livros mostravam isso de forma aterrorizante, de uma forma horrorosa. Então é natural que as pessoas na nossa sociedade tenham a impressão de que eletrochoque é aquilo que mostra no filme, que a pessoa gritando, sentindo dor, etc e tal. Não tem nada disso. A eletroconvulsoterapia é algo super tranquilo hoje em dia. A pessoa vai chegar no hospital pela manhã, ali ela vai fazer o procedimento, vai ser anestesiada, o choque demora 1 a 2 minutos, depende, né, de cada indicação. A pessoa volta para a cama, fica ali um tempo de recuperação, 1 a 2 horas, né, e vai embora para casa. E depois ela volta lá no outro dia. Em geral, você tem protocolos iniciais de 2 a 3 vezes por semana. Qual que é o padrão ouro do tratamento para depressão? O que é padrão ouro de tratamento? É aquele tratamento que eu vou comparar a todos os outros, porque eu sei que esse tratamento é o melhor que existe para depressão. Qual que é o tratamento padrão ouro de depressão? Eletroconvulsoterapia. A ECT é o padrão ouro para depressão. Nada é mais efetivo do que eletroconvulsoterapia para depressão. Nunca foi inventado. Nada. Né? Então, a gente quebrando todo esse mito, a gente pensa, para que é indicado a eletroconvulsoterapia? Primeiro, para depressão refratária. O que é depressão refratária? Aquela depressão que não está melhorando com nada, né? Você tentou vários remédios, vários medicamentos e não melhorou. Então, está indicado a eletroconvulsoterapia. Grávidas que estão com depressão grave. Como assim, Renato? Grávida? É isso mesmo. Grávidas que estão com depressão grave, é melhor fazer eletroconvulsoterapia do que usar algumas medicações que não podem ser utilizadas, né? Algumas vezes, transtorno bipolar com manias muito agitadas também tem alguma evidência de melhorar, além de alguns outros tipos de depressão, psicóticos com risco suicida muito alto. Então, a eletroconvulsoterapia é algo que realmente é excepcional, mas infelizmente é pouco disponível no Brasil, é caro, é algo que vai custar em torno de R$1.000 a sessão. Pensa em 12 sessões, vai dar R$12.000, né? Então não é algo disponível assim. Pela lei, por incrível que pareça, mesmo a gente sabendo de tudo isso que eu te falei, que eu não estou tirando da minha cabeça. Existem vários e vários estudos mostrando isso há décadas, né? E o resultado da eletroconvulsoterapia, na maioria das vezes, é algo impressionante. Eu já tive pacientes que necessitaram fazer e é algo impressionante. Uma pessoa que está deprimida há muito tempo, vai lá, faz, 1 semana ela está muito melhor, irreconhecível de melhor, né?
Mas, infelizmente, a gente tem todos esses problemas de conseguir a eletroconvulsoterapia no Brasil. É um problema, né? E é um problema que provavelmente não vai melhorar muito, né? Por causa todo esse preconceito, esse estigma, todo esse desconhecimento em relação a isso, né?